Muitas pessoas confundem correção monetária com juros na hora de declarar o imposto de renda de ação trabalhista. E essa confusão pode fazer você pagar mais imposto ou fazer você ficar devendo imposto para a Receita Federal. Nós vamos entender hoje o que é a correção monetária e se ela é tributada ou não pelo imposto de renda e compreender melhor se há ou não tributação dos juros na declaração de imposto de renda de ação trabalhista. Uma coisa eu já quero deixar claro, e você precisa ter ciência, senão você vai fazer a sua declaração errado de imposto de renda de ação trabalhista, é que correção monetária não é juros. Correção monetária não é juros. Quando uma pessoa recebe uma ação trabalhista, dentro desse cálculo final homologado pelo juiz, que você vai utilizar para fazer a sua declaração de imposto de renda, vem constando várias verbas que você recebe no seu processo trabalhista. Então, você tem as verbas, que são as verbas remuneratórias, que são tributadas pelo imposto de renda, e as verbas isentas pelo imposto de renda. Eu já fiz um vídeo detalhando como você faz essa análise, e nesse vídeo também eu ensinei você a preencher corretamente o programa da Receita Federal. Eu vou deixar esse vídeo aqui no card para você ver ele com calma, tá bom? Combinado? Voltamos aqui. Então, quando você recebe uma ação trabalhista, você tem dentro do processo as verbas tributáveis ou não tributáveis do imposto de renda. Em alguns casos, você tem a correção monetária e você tem os juros. São três, vamos dividir em três partes. Verbas que eu tenho tributadas e isentas, correção monetária e eu tenho juros. Cada uma dessas verbas terá tratamento diferente para o imposto de renda. Vamos falar um pouco da correção monetária. A correção monetária ela existe para atualizar o dinheiro ao longo do tempo. Ela não representa um ganho novo. Então, por exemplo, recebi diferença salarial. Essa diferença salarial está sendo atualizada da época que era para eu ter o direito de ter recebido, por exemplo, 2015 foi o direito adquirido e era para ter recebido essa diferença salarial em 2015. Então, como você recebeu esse valor somente em 2025, essa correção monetária da diferença salarial, ela é para atualizar o dinheiro ao longo do tempo. Não representa um ganho novo. Então, o que é essa correção monetária? Ela continua sendo o quê? Diferença salarial. Se for uma correção monetária do 13º salário, continua sendo o quê? 13º salário. Porém, a legislação, ela prevê a tributação da correção monetária. Então, a correção monetária, ela não é juros. A correção monetária, ela entra na base de cálculo do imposto de renda. Observem comigo neste exemplo real. O crédito total, esse principal corrigido, é a soma de todas as verbas que tem nesse processo. Então, hora extra, diferença salarial, férias, 1/3 de férias, 13º, todas as verbas, tá? Que compõem esse processo. Ele foi corrigido, foi feita uma atualização, uma correção monetária de todas essas verbas. Então, essas verbas passaram de R$ 1.642.834,52 para R$ 1.661.891,40. Isso é o que? A diferença é correção monetária, não é juros. Essa correção monetária ela é tributada pelo imposto de renda. Claro que dentro desse principal corrigido tem diversas verbas. Então, nem toda a correção monetária é tributada pelo imposto de renda. O que vai ser tributado pelo imposto de renda é a correção monetária de cada verba tributada. Se a verba ela é isenta, a correção monetária dessa verba isenta permanece a mesma natureza da verba. Então, vocês veem a diferença. Nesse quadro aqui embaixo, nós temos que a situação da correção monetária em si. Qual é o valor total dos juros aqui neste processo? R$ 63.000,
313,38, atualizado, ou seja, corrigido monetariamente. E não a diferença. A diferença de 1.642.000 para o novo valor corrigido de 1.661.000 não é juros. Então, a correção monetária em si, ela vai ser tributada pelo imposto de renda de acordo com o que? A verba que está sendo tributada no processo. A verba que está sendo tributada pelo imposto de renda. A correção monetária, então, ela acompanha a verba no processo. Se no processo eu tenho verba salarial e essa verba ela é tributada pelo imposto de renda, a correção monetária dessa verba ela precisa ser tributada pelo imposto de renda. Eu trouxe para vocês aqui a solução de consulta 10.009 de ZIT de abril de 2025, então é considerado uma solução de consulta recente, em que a Receita Federal traz para nós o que eu expliquei para vocês agora há pouco. O valor da atualização monetária incidente sobre o crédito trabalhista correspondente ao período decorrido entre a data da habilitação do crédito e o seu efetivo pagamento, está sujeito ao imposto, à incidência do imposto sobre a renda, exceto quanto a atualização monetária incide sobre as verbas abrigadas pela isenção ou não incidência do imposto de renda. Voltando para o nosso caso prático. Se eu estou diante uma correção monetária de uma verba isenta de imposto de renda, como por exemplo aqui os juros, essa correção monetária ela continua sendo isenta de imposto de renda. Agora, aqui no principal corrigido, você tem que analisar todas as verbas separadamente, uma por uma, para identificar se dentro desse principal corrigido tem verbas que são isentas de imposto de renda. Quanto aos juros, os juros nas ações trabalhistas têm natureza indenizatória. Esse tema já foi pacificado pelo STF, você não tem o que se preocupar. Em repercussão geral, em março de 2021, determinando que os juros de mora são uma recomposição de perdas decorrentes do prejuízo do recebimento da verba em atraso, não representando aumento patrimonial do credor e, portanto, são excluídos da incidência do imposto de renda. Então, os juros não entram na base de cálculo do imposto de renda. Resumindo, nós temos o seguinte cenário. Se você informa a correção monetária total com os juros, você está declarando incorretamente, porque a parte daquela correção monetária ela é do principal, que pode ter verbas isentas e podem ter verbas tributadas pelo imposto de renda. Se você informa os juros como correção monetária, aí você vai pagar mais imposto de renda, porque os juros ele é um rendimento isento de imposto de renda. A tributação do imposto de renda de ações trabalhistas tem muitos detalhes técnicos. E se você não observar esse detalhe, você pode pagar mais imposto do que deveria. E a Receita Federal ela não vai te avisar que você está pagando mais imposto. Então, o que é muito importante você observar? A forma com que os valores são classificados no seu imposto de renda, ou seja, na base de cálculo do imposto de renda, vai fazer toda a diferença no resultado final do seu imposto a pagar. Este é um tema que eu atuo e trabalho há mais de 10 anos, ajudando as pessoas a receberem de volta o imposto retido no seu processo trabalhista e a declararem corretamente. Se você receber uma ação trabalhista ou vai receber em breve, fique atento a como declarar corretamente o seu imposto de renda. Se esse conteúdo te ajudou, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo com a pessoa que recebeu ação trabalhista e vai declarar o imposto de renda.